A história da aviação Águia Branca. Irmãos Kepp, 1946. Em 1º de janeiro de 1889, quando desembarcou com a família no porto de Vitória, na então província do Espírito Santo, o agricultor italiano Domenico Kepp tinha apenas um sonho: fazer a América, como se dizia na época. Embora parecesse expressão vaga, fazer a América tinha o inequívoco significado de vencer na vida. Quem sabe enriquecer, ou pelo menos deixar para trás um quadro de dificuldades. Era um objetivo a ser perseguido em alguma parte do continente americano, fosse nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina ou em qualquer outro país desta parte do mundo. Domenico Kepp escolheu o Brasil. Aos 49 anos de idade, empurrado pela terrível crise econômica que estrangulava o reino da Itália, ele ia partir para um país estranho e distante, dar um salto rumo ao desconhecido, com consequências absolutamente imprevisíveis. Tratava-se de romper de modo praticamente definitivo todos os laços que o ligavam à sua terra natal. Uma aventura quase desesperada a que se lançava com a esposa Elisabetta e os filhos Giuseppe, Rosa, Gaetano, Batista, Ângela e Maria. Em 1896, nasce Carlos Kepp, o primeiro filho dos imigrantes italianos Giuseppe Kepp e Angela Benedetti. Ela não resiste às complicações do parto e acaba morrendo 40 dias após o nascimento do filho. Anos depois, Giuseppe casa-se com Carolina Benedetti, tia e madrinha de Carlos. Dessa união, nasceriam mais 11 filhos. Após muitos anos e ajuda a seu pai, Carlos Kepp, já casado com Rosa Leonida Dalla Bernardina e pai de Diva, Dina e Valécio, consegue autorização para morar na propriedade adquirida por seu pai nas proximidades do córrego Estrela, à margem esquerda do Rio Doce. Em 1936, nasce Aylmer, o 7º filho do casal. Em 1940, nasce Nilce e em 1945, Newton. Carlos, neto e filho de imigrantes italianos chegados ao Brasil, enxergava longe, tanto que apostou nas possibilidades criadas pela abertura da BR-116, ligando o Rio de Janeiro à Bahia. O governador Valadares havia se tornado um importante centro comercial e foi para lá que Carlos mandou Valécio e o veículo recém-adquirido, com a missão de tocar, junto com o motorista, a primeira linha de ônibus da família. Ligava governador Valadares a Teófilo Otoni, Minas Gerais. A linha não era regularizada e em 1948 outra empresa pleiteou ao DNR a permissão para explorá-la. Permissão concedida. Carlos Kepp, que na época já tinha 2 ônibus, decidiu vendê-los e comprar um caminhão, enquanto Valécio teve de voltar para Colatina. Depois de atuar em vários negócios, como um bar e com um caminhão, o patriarca tornou-se sócio de uma empresa com um só ônibus. Em 1955, finalmente, ele e os filhos compraram metade da empresa e fundaram a Valécio Kepp e Irmãos. À medida que o norte do Espírito Santo ia sendo ocupado e se estendiam as plantações de café, o volume de passageiros aumentava. Os 100 quilômetros que separavam Colatina de Alto Rio Novo, onde estava a única linha da empresa, eram percorridos em 4 horas. Saía-se de Colatina em um dia e voltava-se no outro dia. Os 3 irmãos se revezavam na direção do ônibus e no trabalho de cobrador. No bagageiro não faltavam pá, enxada e correntes de ferro, usadas com muita frequência, especialmente nos trechos de serra. Terminava a viagem, motorista e cobrador arregaçavam as mangas na limpeza do ônibus, que devia estar impecável para a próxima viagem. A disciplina e a educação pelo trabalho já era um hábito da família Kepp. Na prática do ofício de cobrador, os jovens
exercitavam a responsabilidade no trato com o dinheiro de cada passagem e a integridade na prestação de contas da receita. No volante, serra abaixo e serra acima, exercitavam um compromisso com a vida e com o próximo, somado à simpatia com os clientes, quase todos conhecidos pelo nome. Era o começo de uma tradição de muito cuidado na prestação de serviços, valor essencial da cultura do Grupo Águia Branca. Manter os ônibus em condições de rodar era um desafio. As peças de reposição eram compradas em Vitória ou mandadas vir de São Paulo. As quebras eram frequentes por causa da precariedade das estradas. Motorista e cobrador tinham que entender de mecânica para resolver emergências. Nessa época, já eram 3 ônibus. Em 1956, Valécio saiu da sociedade. Vander e a Elmer constituíram então a empresa Irmãos Kepp Limitada, enquanto Valécio comprava em sociedade a empresa de transporte Águia Branca, fundada em 1949, e já com um patrimônio de 12 ônibus, a maioria em mau estado. Muito exigente, Valécio teve que montar nova equipe. A empresa cresceu e em menos de um ano comprava 2 ônibus novos. Em 1958, Valécio convidou Vander e a Elmer para sócios na compra da Aviação Brasil, no município de Capixaba, na Barra de São Francisco. A concentração de investimentos na nova empresa possibilitou que em apenas 2 anos a frota fosse ampliada de 4 para 18 carros. No início da década de 60, o outro sócio da empresa, João Godoy, se retira da empresa. Por sugestão de Valécio, sua parte é comprada por Elmer e Vander. Os 3 irmãos decidiram juntar as 2 empresas, Viação Brasil e Empresa de Ônibus Águia Branca. Em 17 de fevereiro de 1961, já com 40 ônibus, a razão social da firma Kepp e Godoy é alterada para Aviação Águia Branca Limitada, sendo encerrada a Aviação Brasil. Ao longo dos 60 anos, os 3 irmãos tiveram que trabalhar ainda mais. Começava a fase de erradicação dos cafezais do Espírito Santo, com forte impacto sobre a economia do estado e do país. A Águia Branca tem crescimento discreto, mas permanece firme. Chegada da Águia Branca ao Vale do Aço. A retomada da expansão se dá a partir de 1970, quando Kepp chega ao Vale do Aço, em Minas Gerais. Eles adquirem a empresa Sayonara, marcando o início da atuação no transporte urbano, ligando os municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo, Minas Gerais. Gradativamente, o nome Transporte Urbano Águia Branca vai substituindo a marca antiga. E em 1º de outubro de 1970, a Águia Branca adquire o setor norte da aviação Itapemirim, expandindo sua área de atuação no norte do Espírito Santo e dobrando a frota de 75 para 150 ônibus. O investimento representou importante estratégia de crescimento do grupo, que posteriormente estendeu seu raio de ação por vários municípios baianos. O sucesso dessa estratégia leva os 3 irmãos a criar uma base na região de Vitória, de onde sai grande parte das linhas em operação. Eles inauguram o Parque Rodoviário de Campo Grande, em Cariacica, no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, já o grupo Águia Branca adquire a empresa Expresso São Jorge, de Itabuna, Bahia. Alguns meses depois, também adquirida a empresa Santa Efigênia, conquistando-se o sul da Bahia. Em 1975, é iniciada a construção do Parque Rodoviário de Itabuna, hoje com 36 mil metros quadrados. Em 1978, os irmãos Kepp compram a empresa Nossa Senhora de Fátima e, posteriormente, em parceria com 2 empresas regionais, Camarugipe e Via Azul, adquirem parte das linhas da Companhia Aviação Sul-Baiano. Nos anos 80, sempre atentos à evolução dos negócios e dos métodos de gestão,
os irmãos Kepp dão início ao processo de profissionalização do grupo. O cenário nacional é difícil e complexo, mas para a Águia Branca a realidade é promissora. Por isso, intensificam-se os investimentos em obras e melhorias de infraestrutura administrativa e operacional. Ao mesmo tempo, buscam-se novos caminhos para a consolidação patrimonial. São adquiridas Aviação Amparo, Aviação Cristo Rei e parte da Aviação Santana São Paulo. A empresa implementa pioneirismo, como a linha executiva com ar-condicionado e o ônibus leito. Também se inicia nas atividades de fretamento, ônibus para turismo e amplia o serviço de encomendas. Todas as empresas do grupo com atuação em transporte de passageiros intermunicipal e interestadual passam por um processo gradual de substituição dos nomes antigos para a aviação Águia Branca, unificando a marca e fortalecendo a imagem. Em 1982, é adquirido o controle acionário da aviação diesel em Cariacica, Espírito Santo, concessionária Mercedes-Benz, e Aviação Capixaba, tradicional empresa do Espírito Santo, expandindo a atuação do transporte de funcionários de grandes empresas. Em 1984, é criada a Águia Branca Cargas. 2 anos depois, inicia-se a construção do prédio da sede administrativa do Grupo Águia Branca, em Cariacica, na Grande Vitória. Em 1987, é criada a Holding Águia Branca Participações Limitada, com o objetivo de racionalizar a gestão dos negócios do grupo. É feita a aquisição da Suba, que opera linhas intermunicipais na Bahia, e inaugurada a Vitória Diesel Pneus, que comercializa a marca Michelin. Na década de 90, é comprada a Linhares Diesel, revenda a Mercedes-Benz na cidade de Linhares, no Espírito Santo, e feita a incorporação da Catarinense Cargas, que juntamente com a Águia Branca Cargas, atua no transporte de cargas fracionadas, encomendas urgentes e movimentação de cargas. A Aviação Águia Branca compra as linhas interestaduais de Vitória para o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador e lança o serviço Plus Service. Finalmente, é inaugurada a Vitória Motors, que comercializa carros nacionais e importados Mercedes-Benz, antes vendidos na Vitória Diesel. Atualmente, a Aviação Águia Branca está inserida na unidade de passageiros, uma das 5 unidades de negócios em que o Grupo Águia Branca está dividido: passageiros, cargas, comércio, serviços e infraestrutura. O desempenho de cada uma é acompanhado pela Holding Águia Branca Participações e submetido ao Conselho de Administração. Com sede no Espírito Santo e faturamento superior a R$500 milhões por ano, o Grupo Águia Branca atua em todo o território brasileiro, transporte de passageiros e cargas, comércio e locação de veículos, serviços de logística e de saneamento básico. O modelo organizacional da companhia valoriza ao máximo o ser humano, incentivando permanentemente o aperfeiçoamento profissional dos seus mais de 7.000 colaboradores. Em 1982, foi criada uma identificação única para as empresas de transporte de passageiros. Todas receberam o nome Águia Branca, e a marca e programação visual foram desenvolvidas pelo famoso designer Hans Donner. Em 2005, ocorreu a aquisição da Aviação Salutares, empresa do mercado São Paulo Nordeste. Mais uma vez, Hans Donner foi convidado para a criação de uma nova identidade visual para os ônibus da empresa, que passou a operar como Aviação Salutares exclusivamente no mercado São Paulo Noroeste e como Aviação Águia Branca nas demais regiões. Em dezembro de 2015, a empresa adquiriu os primeiros ônibus Doblodecker, momento em que, mais uma vez, Hans Donner colaborou com a renovação da identidade visual de todos os veículos. Em 2016, as marcas Salutares e Águia Branca foram unificadas, passando toda a empresa a ser representada apenas pela marca Águia Branca. Em 2021, a Marco Polo e a Aviação Águia Branca apresentaram os novos ônibus da linha G8 em um evento realizado no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo, e com a presença da Rádio Ônibus. Durante a ação,
O Marco Polo G8, que foi lançado em julho de 2021, foi apresentado oficialmente com uma viagem por um trajeto dentro da capital paulista. Primeiramente, os novos modelos rodoviários começaram a atuar nos trechos São Paulo e Rio de Janeiro, bem como entre Rio de Janeiro e Vitória. A Águia Branca foi a primeira empresa de transporte rodoviário de passageiros a receber a nova geração 8 da Marco Polo. Os ônibus têm chassi Mercedes-Benz O500 RS-DD 8x2, carroceria de 15 metros do tipo double-decker. Durante o evento de apresentação do G8 da Águia Branca, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da Águia Branca. Renan Kepp falou ao microfone da Rádio Ônibus. Renan, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Um prazer, Henrique, é um prazer estar com vocês aqui. Vamos falar um pouco sobre esse lançamento aqui da Águia Branca, que é o G8, belíssimo produto da Marco Polo. Renan, agora há pouco você comentou que morou praticamente até em garagem de ônibus, né? A sua vida viu ônibus para tudo quanto é lado, em todos os momentos. Eu penso que além de um excelente empresário, tem que ter paixão nisso tudo. Ainda mais ser empresário de ônibus no Brasil não é tarefa fácil, é um desafio constante, diário. É paixão mesmo? Com certeza. O transporte de passageiros está na nossa vida desde muito tempo, né? Meu pai é um dos fundadores da empresa, do Grupo Águia Branca, junto com os irmãos, né? E começaram lá atrás com uma empresa bem pequena, né? E a gente foi acompanhando isso dentro da família. Já morei, como eu falei, minha casa já foi dentro de uma garagem de ônibus. Então a gente nasceu nesse ambiente, mas sempre ouvindo as histórias, entendendo a importância do desafio. É uma missão muito nobre, né? Transportar pessoas. E a gente, com o tempo, foi desenvolvendo muito orgulho disso, né? E transformamos isso também na nossa jornada, na nossa carreira, e procurando dar uma contribuição para esse sonho, né? É o sonho de uma empresa que tem hoje 75 anos e que foi criada, fundada, desenvolvida por uma família. E hoje o grupo tem outras atividades, né? Também, mas a gente continua seguindo firme no transporte rodoviário de passageiros, tendo um apreço muito grande por esse negócio. Henrique, me chamo Rogério, sou funcionário da Aviação Águia Branca. Hoje eu estou na função de instrutor, já há 12 anos, né? Entrei na Aviação Águia Branca em 2008 para exercer a função de motorista. E hoje estamos aí compartilhando um pouquinho do que nós aprendemos, né? E estamos aprendendo, né? Porque o aprendizado ele é constante, ele é duradouro e a gente tem que buscar sempre. Sou pai de família, tenho 2 filhos, casado há 30 anos e hoje, Henrique, eu tenho orgulho de falar que faço parte do quadro de funcionários da Aviação Águia Branca, empresa essa que nos dá condições de trabalho, qualidade de vida. Sou suspeito, inclusive, de falar da empresa, porque eu me orgulho muito de fazer parte desse time, dessa família. Inclusive, eu comento para os companheiros aí fora que a Águia Branca foi uma das empresas às quais eu passei, né? E a qual eu estou hoje, que mais me deu orgulho. Forte abraço a todos vocês da Rádio Ônibus, forte abraço aí para todo telespectador. Estamos juntos, misturados, na graça do nosso Pai Celestial. E você, qual a sua história com a Águia Branca? Quantas viagens? Quais os modelos de ônibus você já viajou com a Águia Branca? Deixa aqui as suas histórias, deixa o seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo.